Olá pessoal, bom dia a todos. O objetivo dessa aula é apenas fazer uma revisão em torno dos assuntos, dos temas que foram abordados ao longo do PET 2, tá? E o primeiro assunto da semana 1, que foi trabalhado aqui no PET 2, é História, aí para os primeiros anos, vai ser o antigo sistema colonial, beleza? O que era esse antigo sistema colonial? Era um sistema de dominação da metrópole sobre a colônia, tá? No nosso caso aqui, quem era a metrópole? Portugal. E a colônia, quem era? Brasil, né? Onde existia um conjunto de normas e leis que regulavam essas relações, né? Metrópole e colônia, principalmente no campo econômico. Ou seja, essas leis, essas normas tinham um peso principalmente na questão no campo da economia, no caso, tá bom? Nesse contexto foi criada a mentalidade mercantilista entre os séculos 14 e 15, tá? E a ideia nessa época, essa relação mercantilista, essa relação metrópole-colônia, ela se caracterizava principalmente pela busca do lucro fácil e enriquecimento por parte da metrópole, no caso, beleza? E aí, logo quando a coroa portuguesa chega ao território brasileiro, né, que coloca o território brasileiro na condição de colônia, tá? Evidentemente, o território brasileiro vai se tornar aí um grande supridor e fornecedor de matérias-primas, por outro lado, também um grande consumidor de produtos enviados por Portugal, no caso, pela metrópole, aqui para a colônia, no caso, beleza? É dentro desse contexto que é estabelecido o que nós chamamos de pacto colonial, tá? O que seria esse pacto colonial? Esse pacto colonial ele também é conhecido como exclusivismo colonial, tá? O que seria esse exclusivismo colonial? É um sistema que denomina o sistema de monopólio comercial e controle econômico imposto pelas metrópoles às suas colônias nos tempos modernos, tá? Aqui, quando fala em tempos modernos, está fazendo referência aí ao período da história moderna, no caso, tá? Ao período do capitalismo comercial, né? Ao período do mercantilismo, tá? Onde onde o governo ele intervia na economia, tá? Onde havia uma intervenção na economia por parte do governo, no caso, tá bom? E a ideia aqui do exclusivismo comercial, o que é? É estabelecer esse pacto, esse acordo, tá? Onde era imposto, né? Porque, na verdade, tem até alguns historiadores que criticam esse termo pacto colonial, porque quando você fala em pacto, logo você pensa em acordo, né? E quando se fala em acordo, logo você vai entender o quê? Que ambos os lados vão ser beneficiados, né? E o que não é o caso aqui, nessa relação metrópole-colônia, tá? Aqui vai ser o que? Vai ter uma série de imposições econômicas, né? Uma série de imposições em todos os sentidos, mas principalmente na esfera econômica, tá? E essa imposição, ela vai trazer benefícios para as colônias? Não, ela vai atender os interesses principalmente da metrópole, no caso, beleza? Dentro dessa relação metrópole-colônia, as colônias elas servirão, né? Elas serão áreas consideradas complementares da economia metropolitana, tá? Nesse contexto,
as colônias elas só poderiam fazer comércio com a metrópole, tá? Não tinham comércio de fazer, não tinham a liberdade de fazer comércio com outros, com outras nações no caso, tá bom? Só podiam vender seus produtos para o grupo mercantil metropolitano. Então, no nosso caso aqui, Brasil, a gente só podia fazer comércio com quem? Com Portugal, no caso, beleza? Dentro desse contexto, né, as colônias não poderiam ter fábricas, principalmente não poderiam conter indústrias, fábricas que fizessem concorrência com fábricas que já existiam na metrópole, no caso Portugal, tá? E eram obrigadas, né? Naquela época nós éramos obrigados a consumir os produtos manufaturados da metrópole, no caso, né? No caso aqui, Portugal, tá? As colônias só poderiam produzir o que a metrópole não tinham condições de produzir, nunca, para não haver nunca a questão da concorrência, já que o papel da colônia nesse contexto era complementar a economia metropolitana, né? Era arcar com, complementar, né? Com produtos que a metrópole não tinha condições de produzir, né? Como, por exemplo, no primeiro momento, é o que a gente vai ver aqui, o que vai ser produzido aqui no Brasil? Açúcar. Portugal tinha clima, solo favorável para a produção de açúcar? Não, né? Então, é um produto que Portugal vai estabelecer para ser produzido logo após a colonização de forma efetiva, vai impor aqui no Brasil pelo fato de perceber que o território tem clima favorável e, por outro lado, era um produto que eles não produziam lá em Portugal, no caso, beleza? E nesse contexto, né, as colônias vão produzir em larga escala, tá? A baixos custos, com máximo de lucratividade. Então, baixos custos, como assim? Elas, nessa relação com a metrópole, a colônia deveria vender a um preço muito baixo e, por outro lado, adquirir os seus produtos manufaturados a preços elevados, no caso, beleza? Aqui mostra para nós como que era a relação pacto colonial, tá? Que era uma relação embasada na expansão e principalmente exploração, tá? Então, como eu falei com vocês, esse pacto colonial ele embasava, né, a relação metrópole, que estava geralmente na Europa, colônia, né, que geralmente estava fixada, né, aqui na América, tá? Nesse contexto, o produto em grande escala que era produzido nas colônias era para a agroexportação, no caso, tá bom? Naquela época, a metrópole ela tinha um total monopólio sobre o comércio, produção, controle, né, econômico sobre a colônia, no caso, beleza? E aí, reforçando novamente o papel da colônia dentro desse contexto, né, a função da colônia era o quê? Complementar a economia metropolitana, tá? Não poderia nunca fazer concorrência, e sim complementar, tá? Com produtos que a colônia, aliás, que a metrópole não tinha condições de produzir, no caso, beleza? Então, como eu falei, a ideia aqui é trabalhar ao ciclo da economia açucareira do século XVI e XVII, tá? E aí, num primeiro momento, logo quando a coroa portuguesa decide colonizar o território brasileiro de forma efetiva, tá? Porque de 1500 a 1530
Esse período nós vamos chamar de período pré-colonial, né? E por que período pré-colonial? Exatamente porque Portugal tomou posse dessa terra, mas não colonizou de forma efetiva, né? Portugal, nessa época, estava muito mais focado nas especiarias indianas, tá? Que eram produtos que garantia uma alta lucratividade para a coroa portuguesa, tá? Num primeiro momento, Portugal esperava encontrar metais preciosos aqui na colônia, isso não aconteceu, tá? A única riqueza que eles encontraram foram o pau-brasil, tá? O pau-brasil ele garantia um bom lucro para os portugueses, mas as especiarias garantia muito mais retorno financeiro para Portugal do que o pau-brasil no caso, beleza? E aí, nessa época, por exemplo, as especiarias elas eram de preço elevadíssimos na Europa, né? Garantia aí uma boa margem de lucro para os portugueses, no caso, tá? A economia colonial resulta da dependência ao mercado externo, ou seja, uma produção voltada basicamente para o exterior. Aquilo que eu falei com vocês, né? A questão da agroexportação, né? A colônia ela deveria produzir um produto em alta escala, né? Em grande escala, e essa produção ela deveria atender principalmente às necessidades da metrópole, no caso, beleza? Num primeiro momento, a agricultura, né, foi o recurso encontrado para a exploração do litoral brasileiro, no caso aí, a produção do açúcar, da cana do açúcar, no caso, tá? As primeiras as primeiras mudas de cana-de-açúcar, ela vai vir das Índias, tá? E elas serão trazidas por Martim Afonso de Souza, tá? Aquilo que eu falei com vocês, o açúcar, nesse contexto, era um produto que extremamente valioso na Europa, né? Principalmente entre os séculos 16 e 17, no caso, beleza? E aí, por que que Portugal vai decidir optar pela produção açucareira aqui no Brasil? Por vários fatores, né? Nós vamos conhecer aí, um pouco mais para frente, a gente vai conhecer aí vários fatores que vai fazer com que Portugal decida implantar a empresa açucareira aqui no Brasil, no caso, tá? Essa empresa açucareira que vai solucionar o problema de utilização econômica, no caso aqui das terras americanas, no caso Brasil, enfim. Então, como eu disse para vocês, a gente vai ver agora, conhecer agora quais são os motivos, por que Portugal escolheu, por que Portugal optou pela produção do açúcar aqui no Brasil nos séculos 16 e 17, no caso, beleza? Primeiro ponto que vale destacar aqui é que a produção do açúcar já tinha mercado consumidor garantido na Europa, tá bom? Naquela época, para se ter uma ideia, o açúcar era um produto tão valioso que ele chegava a figurar como testamento, ou seja, como assim figurar, né? Testamento. Ou seja, na hora de fazer um testamento, o açúcar entrava lá no testamento para ser dividido entre os herdeiros, no caso, né? Lá na Europa, no caso, tá? E naquela época ele também era vendido, né, comercializado como remédio, tá bom? Além da questão econômica, tá? Vale destacar também a questão da ocupação do país, da colonização, né? Portugal precisava de implantar um produto, precisava de movimentar alguma coisa para dar respaldo que
para a colonização. E aí Portugal percebe o quê? Percebe que o território brasileiro, principalmente no Nordeste, era favorável para isso, né? Era favorável, tinha o solo de Massapé, que é um solo favorável. Portugal nessa época já havia acumulado experiência, né? Já tinha experiência com a produção açucareira lá nas ilhas da Madeira, Cabo Verde, Açores, lá na África. E aí quando a coroa portuguesa chega aqui, quando eles percebem o que? Eles percebem que o clima e o solo brasileiro eram favoráveis, né? Como eu disse para vocês, principalmente ali na região nordeste do Brasil, beleza? Tá. Porém, existia um grande problema naquela época, tá? Apesar de Portugal perceber, já ter adquirido experiência, já perceber que o solo era favorável, tinha um grande problema. Portugal não tinha recursos para implantar, para iniciar esse processo de colonização. Portugal não tinha recursos para iniciar essa produção açucareira. O que Portugal vai fazer? Vai terceirizar, tá? Vai passar isso vai passar o financiamento, né, a questão aí do dinheiro para os holandeses, tá? Eles que virão ficar responsáveis pelo refino e distribuição do produto, tá bom? Portugal não tinha condições de arcar com os altos custos de investimento para instalação, como por exemplo de transporte, comercialização do produto, tá? Talvez está aí a explicação, o porquê dos Flamengos, né, os holandeses, terem fornecido capitais para o investimento inicial no caso. Bom, empresa açucareira, tá? O açúcar, ele foi a solução que vai possibilitar a valorização das terras descobertas, das terras recém-descobertas, tá? E dessa maneira, o açúcar vai garantir o quê? A posse pelo povoamento da colônia brasileira e principalmente no Nordeste, né, Zona da Mata, nordestina, que era aí o principal centro produtor da cana, no caso, tá? Essa cana, essa empresa açucareira que tinha um caráter exportador, que eu falei com vocês. Esse açúcar, ele vai ser produzido em grande escala, tá? E essa produção ela era direcionada para atender principalmente o exterior, no caso, né? A coroa portuguesa, no caso, beleza? Para se ter uma ideia, o açúcar ele era tão assim, ganhou uma relevância tão grande que ele se tornou aí, ele foi aí o produto mais importante agrícola até o primeiro reinado, ou seja, até a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, no caso, beleza? Até meados do século XVII, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar, tá? E essa produção se concentrava principalmente no Nordeste, que era o principal centro produtor, né? Nós tínhamos aí principalmente nos estados de Pernambuco e Bahia, tá? Naquela época existiam os trabalhadores livres também, como por exemplo mestre do açúcar, feitor, capitães do mato, lavradores contratados, né? E essa montagem da empresa açucareira, ela vai seguir o sistema da plantation. O que seria na prática esse sistema da plantation, tá?
Esse sistema tinha 4 características. Primeiro ponto, latifundiários, ou seja, tinha que ter, para ter esse sistema, tinha que ter grandes extensões de terras, né, grandes fazendas. Segundo ponto, monocultura, a produção de um único produto, é o caso aqui da cana-do-açúcar, né? Terceiro ponto, escravocrata, ou seja, era utilizada a mão de obra escrava. E quarto ponto, exportação, tá? Esses produtos, eles eram produzidos principalmente para atender as necessidades da metrópole, no caso, tá? Aqui vai trazer as principais características do sistema plantation, né? A monocultura, né? A produção de um único produto em grande escala, a mão de obra escrava, né? No caso aí a negra, grandes latifundiários e exportação, tá bom? É importante observar, né, que nesse contexto havia uma total ausência de autonomia dos produtores e a economia ficava atrelada ao mercado europeu e inteiramente voltada para o mercado externo, no caso, beleza? Bom, produção do açúcar, tá? É, Nós tínhamos dentro, evidentemente, se dentro do ciclo do açúcar era produzido açúcar aqui na colônia, evidentemente que nós tínhamos o engenho, né? E o que era o engenho? Era a unidade de produção, né? E esse engenho ele era composto por quê? Pelos canaviais, pela roça, pela moenda, pelas caldeiras, pela casa de purgar, pelos galpões, pela casa grande, pela senzala, pela capela e habitações dos trabalhadores livres, né? Nós tínhamos naquela época do ciclo do açúcar alguns tipos de engenho. Nós tínhamos os reais, que eram movidos à água, tá? E tínhamos os trapiches, que utilizavam o quê? Tração animal, no caso, beleza? E aí, dentro desse contexto, a produção do açúcar, ela passava por algumas etapas, né? Nós temos aqui pelo menos 5 etapas, né? A primeira etapa era o momento em que temos a plantação da cana-de-açúcar, né? Fazia-se a plantação da cana, depois fazia-se a colheita para ser conduzida ao engenho, né? Depois, essa cana-de-açúcar, depois que ela era levada para a moenda, na segunda fase, na segunda etapa, na moenda a cana era moída, né? E o caldo levado para o forno, para a caldeira, para ser cozido e retirado as impurezas, no caso, tá? A primeira etapa é feita pelo senhor de engenho. O Brasil é responsável pela produção, que é financiada pela Holanda, no caso. E aqui nós temos a terceira etapa, onde o melaço é produzido e colocado em formas de barro, em forma de sino, com um orifício no fundo, onde ficava até solidificar na casa de purgar para formar os pães de açúcar, no caso. A quarta etapa, depois os pães de açúcar eram levados para os galpões, onde eram quebrados. Tem aí o açúcar mascavo, ou açúcar preto e rapadura, onde posteriormente eram vendidas para os comerciantes. E a quinta etapa tem o refinamento e o embranquecimento e distribuição do açúcar, que é feito pela Holanda para toda a Europa, mercado consumidor, tá? Aí aqui a gente tem uma foto, uma imagem, né, de um engenho de açúcar do século XVII. Aqui embaixo mostra algumas partes do engenho de açúcar. Aqui nós temos aqui uma figura que mostra para nós quais são as partes que compõem o engenho de açúcar. Outra figura importante que mostra para nós o engenho de açúcar do século XVI e XVII, tá?
as etapas de produção, tá? As várias etapas que a gente mostrou ali agora há pouco, né? Como que era o esquema de produção, tá? Quais são os produtos que eram produzidos, o que era originado a partir do açúcar, a partir da economia açucareira do século XVI e XVII, como, por exemplo, o açúcar mascavo, a rapadura, né, a cachaça, tá? A partir da economia açucareira, né, a partir da, da, da plantação da cana do açúcar, era assim, derivava-se aí vários produtos, como o açúcar mascavo, a rapadura, a cachaça, né? E aí, como eu falei com vocês, num primeiro momento, não tinha como, os portugueses não tinham recursos para estar investindo dinheiro na produção açucareira. Isso vai ficar a cargo dos holandeses, tá? Que vai financiar a produção açucareira, tá? Que vai fornecer mão de obra, tá? Vai ficar responsável pelo refino e também distribuição desse produto na Europa, tá? E aí, já que eram os holandeses que financiavam, eles que faziam fornecimento de mão de obra, eles que faziam o refino e a distribuição, isso fazia com que eles ficavam aí com os maiores lucros no caso, tá? Geralmente Portugal ficava aí em torno aí de 30% de todo o lucro e os senhores de engenho 5% e os holandeses 65% de todo o lucro que era extraído da produção açucareira dentro desse contexto do período colonial, no caso, beleza? Bom, depois nós vamos caminhar para os fatores que vai aí provocar a decadência do açúcar, tá? As causas da decadência do açúcar, né? Aqui nós temos algumas. A intensificação dos movimentos bandeirantes em busca de metais, tá? União Ibérica. A Espanha domina Portugal. E o que seria essa União Ibérica? A União Ibérica seria a união entre as coroas espanholas, da Espanha e Portugal, que perdura aí entre os anos de 1580 a 1640, beleza? E durante este período da União Ibérica, a Holanda, tá? que era de antiga posse da Espanha, ela se torna independente da Espanha no caso, beleza? Com isso, a Espanha vai proibir o comércio açucareiro com a Holanda, que por sua vez invade o Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, entre os anos de 1630 a 1654 no caso, beleza? Bom, quando nós pensamos em invasão holandesa no Brasil, na verdade a primeira invasão, a primeira tentativa ocorreu em 1624, tá? Na Bahia. Só que os holandeses, nesse primeiro momento, eles não têm êxito, eles não conseguem dominar a região da Bahia. Eles só irão conseguir mesmo após a segunda invasão, que vai ocorrer em 1630. Né? Ocorre em 1630 e perdura até 1654, quando os holandeses são expulsos do Brasil, no caso, beleza? E aí, durante esse período, a partir de 1637, mais ou menos, para administrar a região brasileira, que era controlada, né, lá de Pernambuco, que era controlada pelos holandeses, é enviado para o Brasil Maurício de Nassau, beleza? Maurício de Nassau, que fica aí responsável por governar aí a região que era controlada pela Holanda no Nordeste brasileiro, né? A região de
Pernambuco, no caso, beleza? Porém, em 654, Maurício de Nassau é demitido, tá? E aí, nesse contexto, acontece o que nós chamamos de insurreição pernambucana, né? Ou seja, os holandeses são expulsos por um movimento organizado pelos senhores de engenho, tá? Que pelos senhores de engenho portugueses, tá? Descontentes com os impostos e cobranças da nova administração, no caso, beleza? A Holanda, dominando a técnica de produção do açúcar, melhor que Portugal, passa a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, muito mais perto da Europa, o que barateia o açúcar holandês, tá? Então, com isso, o que isso quer dizer? Isso significa que, após a expulsão dos holandeses aqui do território brasileiro, a Holanda ela se direciona, ela passa a plantar cana-de-açúcar na região das Antilhas, é uma região mais próxima da Europa, tá? E lá, além desse detalhe, eles começam a usar técnicas muito mais baratas, tá? E aí, consequentemente, com isso eles conseguem o quê? Eles conseguem produzir um açúcar mais barato, tá? Com isso, os produtores, né, os portugueses não aguentando fazer concorrência com os holandeses, acabam aí passando por uma grave crise econômica aqui no Brasil, no caso, beleza? E aí, dentro desse contexto, né, nós tínhamos algumas atividades econômicas complementares, tá bom? O açúcar ele não era o único produto produzido, né? Tínhamos outros produtos como a mandioca, o fumo, o algodão, né? As chamadas drogas do sertão. E aí, enfim, chegamos ao final